Segunda-feira, dia 16 de janeiro, e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a qualidade do transporte público, vamos falar dos ônibus. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Tem também dicas de trânsito, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E hoje o nosso coletivo vai com destino à qualidade. Será que é preciso percorrer muito para se chegar a esse destino? E é você que está em casa que vai nos responder, nos ajudar a responder esse questionamento. Aqui na região metropolitana do Recife, circulam 2.800 ônibus de 13 operadoras que realizam 25 mil viagens a cada dia. São 394 linhas que facilitam aí o deslocamento de quase 2 milhões de passageiros. E será que esses passageiros, estão satisfeitos com o serviço que é oferecido? Esses passageiros já estão pagando 14,26% a mais pela tarifa. Será que esse reajuste você considera ele justo? Vamos saber também, além de você vai responder isso, com o nosso convidado de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso programa o Márcio Santana, ele que é especialista em engenharia de transporte. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. O aumento está definido, 14,26%. Isso significa o seguinte: o anel A, utilizado por 85% dos usuários, passa de R$ 2,80 para R$ 3,20. Já o anel B, de R$ 3,85, sobe para R$ 4,40 com o reajuste. A decisão foi anunciada na manhã dessa sexta-feira, mas vamos recapitular os fatos que cercaram esse reajuste. Na sexta-feira, dia 6 de janeiro, haveria a primeira reunião, que foi cancelada devido a uma decisão judicial. E assim, o Conselho Superior de Transporte Metropolitano ficou de se reunir nessa sexta. E desde o início do processo, muitos protestos, o que também não foi diferente na segunda marcação da reunião. Logo de manhã, esse primeiro protesto aconteceu às margens da BR-101. Os manifestantes atearam fogo em pneus, mas não ficaram no local. O foco da manifestação mesmo foi na frente da Secretaria das Cidades, na Estrada do Barbalho. Vários grupos sindicais se uniram aos usuários de ônibus e o protesto contou com a presença de representantes do Sindicato dos Policiais Civis, dos bancários e também dos servidores do Detran. Um dos membros do conselho, que é integrante da Frente de Luta pelo Transporte Público, disse que foi impedido de entrar na reunião. Na realidade, uma decisão totalmente truculenta do capitão da polícia querendo impedir a minha entrada ao CSTM. Ele também criticou a ação da polícia, que minutos antes havia usado spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Nós estamos fazendo um trabalho totalmente direcionado a alertar a população a necessidade de barrar o aumento de passagem, e a Polícia Militar, de uma forma truculenta, veio fazer com que a violência estivesse presente no local. E essa não foi a única polêmica. Houve muita confusão e correria. Quando o grupo ajuntou pneus para bloquear a Estrada do Barbalho, os policiais tentaram impedir que eles ateassem fogo, mas não adiantou. O clima ficou pesado entre a polícia e os integrantes do movimento. Enquanto a manifestação acontecia do lado de fora, a decisão era tomada do lado de dentro da Secretaria das Cidades. O aumento foi definido mais rápido do que o esperado. Foi difícil até mesmo para a imprensa entrar na secretaria, que fica nas mesmas dependências do Detran. Um forte esquema de segurança foi montado para evitar que manifestantes invadissem o local. Alguns mais exaltados tentaram chutar o portão para entrar, e a polícia respondeu com o uso da força. Este fotógrafo foi pego pelos policiais, que foram criticados porque as pessoas no local julgaram a ação deles como violenta. Veja que o rapaz é pego pelo pescoço por um militar. Após o tumulto, a imprensa foi recebida pela cúpula do Grande Recife Consórcio e também pelo secretário das Cidades, Francisco Papaléu, para uma coletiva em que eles buscaram justificar o aumento. Eles acreditam que a qualidade do transporte irá melhorar.
Nós fizemos uma composição de todos os custos que ocorreram ao longo de 2016, os insumos que cresceram, como pessoal de operação, que foi reajustado em 9,5%, combustível, pneu, óleo lubrificante. Mas, infelizmente, alguns pontos, como a queda do usuário, foram realmente muito impactantes para essa tarifa. O diretor de operações do consórcio afirmou que a partir de fevereiro a frota deve começar a ser renovada. A gente fez para 2017 uma proposta de renovação de 467 ônibus. O que a gente está prevendo é que a partir de fevereiro, março, quando a gente já tem alguns veículos chegando para recompor a frota, o passageiro sinta isso. E também no nível de serviço. O nível de serviço seria a quantidade de viagens, que os passageiros hoje, em algumas linhas, reclamam bastante. Uma das principais reivindicações dos usuários é por conta de uma promessa feita pelo governador Paulo Câmara. Isso ainda durante o processo eleitoral. O que aconteceu foi que o então candidato havia dito que, se chegasse ao poder, iria instituir a tarifa única, ou seja, iria acabar com o anel A, anel B e todos os outros anéis. Todos os usuários do transporte público pagariam o mesmo valor, R$ 2,15. Nessa sexta-feira, os representantes do Grande Recife Consórcio de Transportes defenderam que Paulo Câmara ainda pode cumprir essa promessa, já que tem aproximadamente 2 anos à frente do governo. Só que a tarifa de R$ 2,15 não vai mais ser viável. Nunca pode ser de 2,15 em função dos custos do sistema. Se mantivesse em 2,15, o sistema estaria numa situação praticamente sucateada, que não seria possível. O presidente do Grande Recife Consórcio, Rui Rocha, entende que nesse momento de crise a população fica insatisfeita com aumentos, mas disse que no cenário nacional, Pernambuco tem uma tarifa aceitável. 7 outras capitais ainda não concederam o aumento. Nós acreditamos que nós ainda ficaremos na menor tarifa. 14,26% de aumento, aproximadamente 2 vezes o valor da inflação. Mais um ponto que gera revolta. Agora é esperar para ver se a qualidade no serviço realmente vai aumentar também. Pois bem, vamos esperar, vamos cobrar e vamos relembrar também a promessa de campanha, né? Governador Paulo Câmara se comprometeu com a sociedade a fazer essa tarifa única. Estamos aguardando essa unificação das tarifas, estamos de olho, né? E vamos cobrar e cobrar bastante. Qualidade do serviço e promessa de campanha, governador Paulo Câmara. Vamos cumprir a promessa de campanha, fica mais bonito aí para sua gestão, tá ok? Dado o recado aqui em nome de toda a sociedade que precisa utilizar o transporte público, muita gente está esperando a melhoria na qualidade e a gente vai conferir agora sobre esse reajuste, como ficou a tarifa e com a ajuda também do nosso convidado a gente vai começar a comentar também o valor reajustado aqui da tarifa de ônibus. Você que utiliza aqui o transporte público na região metropolitana do Recife, está assim agora a situação. O anel A, que custava R$ 12,80, agora passa para R$ 3,20. Anel B subiu ali de R$ 3,85 para R$ 4,40. Anel D, que vai de R$ 3,00 para R$ 3,45 e anel G de R$ 1,80 para R$ 12,15. São 40 centavos aqui no caso do anel A por tarifa, do anel B 3,85 para 4,40. Quando a gente dimensiona assim, né, de centavos, no caso do anel A, 40 centavos aqui a mudança da tarifa. Parece pouco, mas que vai pesar no bolso do trabalhador. Vai, Márcio. O reajuste poderia até ser justificado em função dos custos, mas não seria oportuno em função, né, da situação econômica que o país, né, se encontra hoje, como foi dito aí pelo representante do grande consórcio aí, que o número de passageiros caiu. Obviamente, se caiu o número de emprego, né, o número de passageiros não caiu. E vai cair também mais ainda, porque quem está desempregado dificilmente vai conseguir, quem utiliza, nesse caso aqui, o anel B, R$ 4,40 e de volta R$ 8,80, quase R$ 9,00, bem dizer R$ 9,00. Quem está desempregado, não tem um rendimento, vai ficar mais difícil de procurar emprego. Com certeza, né? Isso aí vai pesar tanto no bolso do trabalhador, como também na folha de pagamento das empresas. Porque as empresas elas bancam parte, né, do transporte, né, dos seus trabalhadores para os seus deslocamentos. É um efeito cascata. Vai lá, então as empresas vão ter esse aumento de custo, consequentemente vão passar para os seus produtos.
Pois é, quem está nos acompanhando também deve estar meio que fazendo uma ginástica, né, para conseguir colocar tudo isso aqui no orçamento. Algumas empresas, elas beneficiam o trabalhador com o VEM, né, o VEM trabalhador, mas tem pessoas que não, que tem que pagar ali do bolso. A gente volta a falar essa questão do reajuste, 40 centavos por dia, 80 centavos ida e volta, mas no final do mês, como é que vai ficar a situação desse trabalhador? Vai apertar, vai ter que tirar de alguma coisa, né, que ele já meio se comprometeu. Pode comprometer a feira, pode comprometer alguma outra coisa ali daquela família, que as famílias já vivem hoje com um orçamento bastante apertado e comprometido, Márcio, você concorda? Concordo, e como você falou, 40 centavos não representa nada, mas em economia a gente não trabalha com valores, trabalha com percentuais. Então, o reajuste de 14,26%, né, no transporte vai pesar muito justamente na renda do trabalhador, que, consequentemente, vai abdicar de outros, né, consumo de outros bens para se deslocar. E logo após esse anúncio, né, do aumento das passagens de ônibus, o Ministério das Cidades divulgou uma nota que a gente vai ler para você que está nos acompanhando. O Ministério das Cidades afirmou que não haverá ali aumento no preço dos bilhetes do metrô Recife. Ainda falando sobre o metrô, tem uma novidade. Na terça-feira passada, a CBTU fez o anúncio que já hoje, né, já nessa segunda-feira, começa a ser testado ali o polêmico vagão com exclusividade para mulheres no metrô Recife. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre essa novidade e a gente também quer sua opinião, você pode participar com a gente. Nossa enquete de hoje já está disponível também, vou lançar aqui para que você venha participar com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa, acha justo o aumento na passagem de ônibus? Liga para a gente, participa, 3424-1977, é a linha interativa, já está disponível, você pode ligar, participar aqui do nosso programa, pode mandar também sua dúvida através da internet, lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e você também pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206, estão os canais abertos aí para você participar, mandar a sua opinião e participar aqui com a gente no programa Assunto do Dia. E olha só, ônibus com atrasos, superlotação e insegurança. Os passageiros têm a sensação de que a situação do transporte público aqui do Recife e também da região metropolitana só faz piorar. As notícias relacionadas à péssima qualidade oferecida pelo serviço, essas notícias se multiplicam, desesperando aqueles que utilizam os ônibus todos os dias. Então a gente vai dar sequência aqui e aprender muito mais sobre este tema com o nosso convidado de hoje. Vou mais uma vez apresentar o Márcio Santana, especialista em engenharia de transporte e também em engenharia econômica, não é isso, Márcio? É professor também de logística do Centro Universitário Guararapes. Sempre um prazer receber aqui os nossos convidados. Ele entende muito sobre este tema e vai nos ajudar a compreender, né, o que determinou esse reajuste de 14,26%. Será que esse aumento, a gente está falando de qualidade do transporte, esse aumento, ele vem melhorar a qualidade do transporte ou não? Já que os insumos, né, do transporte público, eles aumentaram. Essa justificativa também para que você tenha esse reajuste na tarifa. Será que tem como suprir essa carência, né, da qualidade e também conseguir pagar ali com os insumos para que o ônibus venha a funcionar? Como é que a gente compreende isso na prática, Márcio? Eu acredito que não vinha melhorar. Esse reajuste está baseado nos aumentos de custos, né? Também não justifica o aumento de mais de 100% da inflação, né? E, com certeza, em promessas anteriores, já foi dito que todos os reajustes de tarifas que vai melhorar a qualidade, e nós vemos aí que realmente essas promessas não são cumpridas, né, pelo sistema, pelo consórcio Grande Recife. O que seria um transporte de qualidade para quem está em casa nos acompanhando, né, escuta muitas promessas sobre qualidade de transporte, mas não sabe de fato o que seria um transporte de qualidade, porque nunca teve a experiência, né, de ter um transporte de qualidade? O transporte público de qualidade, como em alguns países, né, nos Estados Unidos, eles determinam o número mínimo de pessoas em pé. Quer dizer isso, né? Eles trabalham a bancada do ônibus, com, digamos, mais 15, 20 pessoas em pé, que seria o suficiente para bancar também os custos. Mas o que nós vemos no Brasil não é. Os nossos transportes coletivos são mais pessoas andando em pé do que sentados. Então, isso realmente, né, que contribui para a má qualidade do transporte, né, público no Brasil. De que forma o passageiro ele pode
meio que dizer que está apertando ali o calo, né? Dizer que aquele transporte que está sendo oferecido não é de qualidade. Existe algum meio de fazer isso? É bom que faça mesmo esse passageiro? Existe um canal direto, um 0800, do grande consórcio, né? Onde todas as reclamações com qualidades, queimadas de paradas, né? Principalmente o que diz o acesso à queima de paradas para idosos, existe o canal do grande consórcio, né? E que deve ser utilizado por todos os usuários, né? Então, é só pegar o número do ônibus, a linha, empresa, e ligar para o 0800 do grande consórcio. Essa queixa será registrada e, com certeza, o grande consórcio, né, irá acionar a empresa e tomar as devidas, né, medidas com relação, né, àquela queima de parada, né, à péssima qualidade do transporte oferecido. É o usuário reclamar através dos canais disponíveis pelo grande consórcio, que é o órgão responsável pelo sistema de transporte público na região metropolitana do Recife. A gente sabe, né, que o transporte público, para você utilizar aqui na região metropolitana do Recife, você vai enfrentar esse problema de má qualidade. Hoje em dia, cada vez mais, essa questão da insegurança, muitos assaltos, né, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários. De ontem para hoje foram 10 ônibus que foram assaltados aqui na região metropolitana do Recife. Como é que fica esse trabalhador que precisa sair de casa? Como é que fica a situação da dona de casa que tem algum compromisso fora de casa, seja ir ao médico? Está cada vez mais difícil trafegar aqui pela região metropolitana do Recife e às vezes é inevitável, né? A população depende ali do transporte público e tem que se arriscar. Realmente a população depende do transporte público, a maior parte da população, de fazer as suas viagens pendulares. O que são viagens pendulares? São aquelas viagens rotineiras, que a estação te desloca para ir ao trabalho, para resolver a um médico e resolver outros assuntos a um banco. Ok? E a segurança hoje, cada dia mais, né, ela está né, sem controle. Sem controle. Né? As empresas prometeram por câmara em todos os ônibus, e até hoje não são todos os ônibus que têm câmaras para fazer o registro daqueles delitos. Os delitos realmente acontecem, e acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Não só o grande consórcio, com o Estado, com o Estado e com também as cidades, através das suas guardas municipais, auxiliando e contribuindo junto com a Polícia Militar no controle e nas batidas, né, de ônibus. Essas câmeras de vídeo monitoramento, né, elas ajudam bastante ali? Elas chegam a inibir a ação de bandidos? Sua experiência nesse ramo de transporte? Inibir, nós sabemos que hoje não inibe, não tem nada que iniba hoje as ações dos criminosos, mas pelo menos se registra, fato, né, se registra lá os delinquentes, né, que estão praticando aquele crime, para aí a polícia, aí, através dos registros, fazer todo o trabalho de investigação e colocar esses os bandidos, né? Bandidos, esses delinquentes, né, atrás das grades. Ok, quem está nos acompanhando também tem uma dúvida em relação ao tempo de circulação de ônibus, né? Existe esse prazo, existe um período que esses ônibus eles podem circular? Como é que a gente busca essa informação? Através do Grande Recife? O Grande Recife é que dá, o Grande Recife é quem estipula, né, faz todo o controle das linhas, o prazo de circulação. Mas nós sabemos que nós lidamos com um fator muito agravante, que é o trânsito. E é uma situação que foge da alçada das empresas. Ninguém pode prever que vai existir um acidente, um atropelamento, um abarroamento. E isso hoje contribui para provocar grandes congestionamentos, retardamentos no trânsito. E essa questão da mobilidade, né, essa dificuldade de mobilidade não se restringe aqui à nossa região metropolitana, não só a Pernambuco, o Brasil todo. Como é que você avalia no contexto mais geral essa questão da mobilidade aqui no nosso país? Realmente a qualidade do transporte público, a má qualidade não é privilégio de Pernambuco. Nós fizemos um estudo, o Brasil todo, o transporte público é de péssima qualidade. O problema, eu acho que um dos fatores é que o transporte público, desde o seu início, ele não mudou e não reestruturou a sua logística. Nós poderíamos reduzir muito, melhorar muito a mobilidade, a qualidade do serviço de transporte público, né, através da logística. Se nós analisarmos, desde que se iniciou o transporte público, a logística do transporte público é a mesma. Né? O transporte público ele não vai ao cidadão, o cidadão é que vai a ele. A gente tem que se rever essa parte logística,
com certeza irá contribuir muito para a melhoria na mobilidade do transporte público no Brasil, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo. Quando a gente fala em logística, né, desse transporte público para melhorar ali a mobilidade, a gente fala só em construção de estradas, por exemplo, ou não? Ou tem outros instrumentos também que é mais amplo, né, esse muito aberto de logística? Né? É um dos pontos da logística, né? Rever toda a engenharia de tráfego. Uhum. Nós somos ainda muito pobres, muito incipientes na logística de tráfego, ok? Entendeu? Na engenharia de tráfego. Uhum. Então, dando aqui uma melhoria na logística, né, através da engenharia de tráfego, né, com certeza iria melhorar muito a mobilidade do transporte público no Pernambuco, como também no Brasil. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a qualidade do transporte público, falando também do reajuste das tarifas ali dos ônibus e em um cálculo rápido feito pela nossa produção, quem utiliza o Anel A pagará em um mês R$ 128. Quem usa o Anel B vai desembolsar no final do mês R$ 176 e para chegar a esse resultado, consideramos o valor da passagem ida e volta por 20 dias, excluindo aí os finais de semana. De certo, esse aumento vai pesar e muito no bolso de muita gente. E o repórter Guilherme Luiz, ele está ao vivo ali na Praça do Derby, área central do Recife, para acompanhar o que as pessoas estão achando desse reajuste. Guilherme, muito bom dia. O que as pessoas estão achando do reajuste, Guilherme? Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Assunto do Dia. Valdson, o interessante é que a nossa equipe tem acompanhado desde o início todo o processo para que fosse definido o reajuste. A gente acompanhou desde quando a Urbana PE lançou a proposta, quando também o Grande Recife Consórcio lançou a proposta dele e até também a reunião que aconteceu na sexta-feira passada. O interessante, Valdson, é que desde o início nós temos visto que a população está bastante revoltada quanto a isso, ninguém aceitando esse reajuste, até porque a qualidade do transporte público, mesmo em meio a muitos reajustes nos últimos anos, não tem melhorado, tem continuado da mesma forma e por isso é que as pessoas estão reclamando em ter que pagar mais. A gente está aqui, como você falou, Valdson, na Praça do Derby, nessa parada de ônibus que é uma das mais movimentadas. Aqui, muitas pessoas aguardando os ônibus agora e só para vocês terem uma ideia, por dia aqui em Pernambuco, 1.700.000 pessoas utilizam o transporte público diariamente, né? 241 mil são de estudantes, ou seja, pagam metade da passagem. E 344 mil têm acesso gratuito. E aí são os idosos, são pessoas com alguma deficiência. E isso é uma das justificativas pela qual o pessoal do Grande Recife tem dito que é necessário fazer esse reajuste no preço da passagem. Sem contar também que em 2016, 8% das pessoas que utilizavam o transporte público deixaram de utilizar. Diminuiu as pessoas que utilizam esse transporte. Agora, o interessante é que muitas delas dizem que não utilizam mais justamente por causa da falta de qualidade, né? A gente vai conversar com um amigo aqui que está aguardando o ônibus. Com licença, amigo, bom dia. Bom dia. Esse reajuste agora, a gente vendo aqui o Anel A 3,20, você considera justo, viável? Qual é a tua opinião? Não. O Câmara, ele disse que ia unificar as tarifas para 2,15, se eu não me engano. Eu não sou muito ligado à política, não. Né? Eu queria que ele confirmasse o que ele falou, né? Porque na verdade está ficando cada vez mais caro, né? Justamente, eu não acho justo, né? Se você for ver também os ônibus sempre lotados, né? Demora. Eu ando não muito nessa linha, eu ando no CDU Rio Doce. Se você for ver o seu Rio Doce, cada dia piora. Justamente. Olha aí, Valdson, muito obrigado pela sua participação. É essa questão, né? O pessoal fica chateado porque a qualidade não muda. Espera muito tempo, pega ônibus lotado e todas as dificuldades que a gente já está habituado. Eu vou conversar com a amiga aqui. Amiga, você é a favor desse reajuste que a gente está vendo de R$ 3,20 na passagem do Anel A? Com certeza não. Por quê?
porque eu não tenho possibilidade, porque o salário é muito pequeno. Aí você vai tirar a passagem do mês, e aí, o que é que fica? Quase nada. Não tem necessidade disso. Eu acredito que não. A senhora tem visto melhorias no transporte público desde que começaram a aumentar as passagens? Hoje é o primeiro dia que eu estou saindo. Não, eu tô falando de uma forma geral. Nos últimos anos a gente teve alguns reajustes? De jeito nenhum. Não tem visto, Não. né? Muito obrigado pela sua participação. Olha aí, Valdson, ninguém costuma atestar que viu alguma melhoria. E é o que a gente sempre faz. Se você lembra, Valdson, a gente muitas vezes, inclusive dentro do programa Assunto do Dia, a gente já falou sobre a qualidade do transporte público outras vezes e a gente sempre vê essas reclamações. É o que a gente espera é que mude, porque o diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transportes, André Melibeu, falou que com o incremento desse dinheiro que vai entrar agora, desse aumento de passagem, as viagens de ônibus devem diminuir, a frota deve ser renovada. Então a gente espera que realmente dessa vez haja uma melhoria. É claro que as nossas equipes vão sempre acompanhar isso, como estamos acompanhando nesse primeiro dia útil do reajuste das passagens. Voltamos ao estúdio com você, Valdson. Ok, Guilherme Luiz, muito obrigado. E a gente vê aí, né, o retrato da nossa população falando que o transporte não é de qualidade, que está cada vez mais difícil, né, custear a passagem para ir trabalhar, ou seja, para ir a algum compromisso. A situação é bem complicada e delicada para você, telespectador também que está nos acompanhando, deve estar se identificando, né, se identificou e bastante com os depoimentos que acabamos de ouvir aqui pela região metropolitana do Recife. É um transporte que deixa a desejar em relação à qualidade, tem atrasos também, que isso compromete a viagem. O tempo de deslocamento também ainda é muito grande, você perde muito tempo trafegando aqui pela região metropolitana do Recife. E fica aqui o nosso pedido, né, de melhoria do transporte público aqui na nossa região metropolitana do Recife. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre este tema com os nossos convidados, com o nosso convidado de hoje, porque agora a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site do Diário de Pernambuco. Grande Recife disponibiliza o WhatsApp para contato com usuários. Esse novo canal entre usuários do transporte público da região metropolitana do Recife pode ser utilizado para fazer reclamações, sugestões e denúncias. Através do WhatsApp é possível registrar em tempo real algumas irregularidades como queima de parada, não cumprimento do quadro de horário e outras reclamações. É importante lembrar que para registrar as reclamações é preciso informar o nome da empresa operadora, nome da linha, número do veículo, data, hora do local da ocorrência, além do ponto de referência e sentido da viagem. O número do WhatsApp do Grande Recife é o 994883999. Já o horário de funcionamento é o mesmo da Central de Atendimento ao Cliente, que funciona de domingo a domingo, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a gente também falou no bloco anterior do programa, né? Agora com o serviço mais completo, passando aí o 0800 do Grande Recife Consórcio, que é um instrumento muito válido para que a população ela denuncie, para que ela mostre que está insatisfeita com a situação da qualidade do transporte público. Só dessa forma, né? Eu acho que dessa forma não, eles têm consciência de como está a situação do transporte público, mas isso vem a reforçar a insatisfação do nosso passageiro aqui da região metropolitana do Recife. É importante que se utilize esse canal. Com certeza, Valdson, né? A importância de registrar todos esses fatos, atrasos, queimas de paradas, né? Só com isso, né, os órgãos competentes, o Grande Recife e a Urbana, né, Recife, elas vão se conscientizar para tomar as devidas medidas, né, com relação à correção, né, desses, digamos, dessas queimas de paradas, dessas faltas, né, de respeito pelo cidadão, pelo usuário, essa falta de respeito. Né? As empresas investiram em treinamento, conscientizar seus profissionais, né, que realmente eles são os prestadores de serviços e que os usuários ele merece o seu respeito. Então, só através desses canais de comunicação que se pode melhorar a qualidade do transporte. Né, Márcio, o Grande Recife Consórcio tem um grupo de estudo que analisa tudo isso no dia a dia, mas vamos dar uma forcinha para quem está nos acompanhando também, para os representantes também, se estiverem acompanhando, vamos dar uma forcinha de soluções.
para essa questão da péssima qualidade do transporte público. A gente poderia pontuar algumas soluções a curto prazo, porque a população espera e merece também um serviço de qualidade, a médio e a longo prazo. A gente poderia dizer que existe alguma coisa que pode ser feita para tentar sanar esse problema a curto prazo ou não? Teria, né, de imediato. O que é que se observa nos grandes problemas hoje de superlotação? São nos terminais. Seriam as empresas, nos horários de pico. Né? Que são os horários de pico? São aqueles considerados das 6 da manhã às 9, das 17 às 20 e 30 da noite, 21 e 30, 21 horas. São os horários de picos. Então, nesses horários, as empresas reforçarem as frotas. Isso seria uma medida de imediato, né, porque todas as empresas elas têm um backup, né, de frota. Né? Então, nesses horários, eles poderiam dar esse esforço, que seriam medidas para realmente amenizar, né, a qualidade do serviço, okay? E, ao longo prazo, se estruturando e trabalhando e melhorando a logística do transporte público. Eu vou insistir, o problema é a logística do transporte público no Brasil, ela é a mesma desde quando se iniciou o transporte público no país. Para se mudar essa logística, né, precisa de muito dinheiro para colocar isso em prática ou não? Porque a gente vive um período difícil aqui no nosso país, devido a essa crise econômica, né? A gente poderia falar em solução, mesmo tendo essa crise, é possível ou é preciso de muito dinheiro para poder mudar essa realidade? Nós poderíamos trabalhar por duas partes. Primeiro, no que diz respeito às vias, onde realmente se precisaria de grandes recursos. As nossas vias, as nossas avenidas, elas não foram projetadas para o futuro. Né? Isso contribui muito para a qualidade, para a demora e o retardamento, né, das viagens. Né? Isso aí já seria uma parte estrutural, isso requeria realmente grandes recursos, né, com um trabalho de engenharia de tráfego, né, bem realizado, okay? E as empresas também, né, melhorarem os seus modos operantes. O que é que acontece no transporte público do Brasil, Walter? Não existe concorrência. Apesar de ser, né, explorado pela iniciativa privada, mas não existe concorrência. É explorado pela iniciativa privada, mas tem também a fiscalização do governo. Como é que a gente compreende, né? O transporte público, na realidade, é de responsabilidade do município. Ok? Mas é uma atividade, digamos assim, exclusiva, né, do governo. Mas ele pode, né, delegar a iniciativa privada. Que no caso aqui na nossa região metropolitana... No Brasil todo, né? Ele é delegado à iniciativa privada, então, mais explorado por empresas privadas, mas não existe concorrência. A partir do momento que o serviço público ele é delegado para a iniciativa privada, ele tem que concorrer, né, seguir a regra da economia, né, oferta-demanda. Mas aí as empresas dizem, mas como é que nós vamos fazer concorrências? Observamos que os grandes problemas estão nos terminais. As grandes demoras são nos terminais. Né? E não existe 2, 3 empresas explorando a mesma linha. Que a partir do momento, por exemplo, no horário de pico, 6 horas da manhã, o terminal da Macaxeira, se você chegar lá, praticamente é só uma empresa que explora. Se tivesse 4, 5 empresas ali, explorando a mesma linha ali, com certeza iria gerar concorrência, e quem iria ganhar com isso é o usuário. Passageiro, todo usuário ia ganhar muito, né? Quando existe essa concorrência, a gente vê na prática, né, que muita coisa funciona de qualidade quando existe uma concorrência, porque cada um quer oferecer de uma forma melhor, para não sair perdendo. Com certeza. E nessa balança, hoje em dia, quem está sofrendo é quem precisa utilizar esse transporte, usuário é que pela falta de concorrência. Ninguém sabe até quando isso vai permanecer. Com certeza. Em relação agora a essa questão da mobilidade, eu lembrei da faixa azul, que foi uma ferramenta, né, utilizada para melhoria ali no tráfego. Algumas vias aqui da nossa região metropolitana já existe, né, em algumas vias essa faixa azul, e a gente vê que deu uma melhorada ali no percurso, né? Ficou fluindo um pouco melhor o trânsito. Essa seria uma solução também que a gente poderia pontuar, que deu certo aqui na região metropolitana e que precisa ser ampliada, ou ainda é algo muito mínimo que foi feito? A melhoria é mínima, porque quando se trata, né, como diz o ônibus de trânsito rápido, né, o BRT, né, que nós falamos de via de trânsito rápido,
São aquelas vias que não existe nenhuma interseção semafórica nem de nível. Então, o governo prega hoje de que o BRT é a via de trânsito rápido, não é. Porque o BRT ele está no trânsito concorrendo com os mesmos sinais em trânsito, né? Com os mesmos agentes componentes do trânsito, pedestres, veículos, né? Automotores, veículos de tração humana, de tração animais. Então, isso é muito mínima, melhoria mínima possível. Para que realmente houvesse uma melhoria, né, teríamos que construir novas vias de trânsito rápido. E aqui no Recife, na região metropolitana, nós não temos nenhuma via de trânsito rápido. Como eu falei, que é aquela que não existe nenhuma interseção semafórica nem de nível. Tem a Via Mangue, mas a Via Mangue não passa ao transporte público, né? Mas aí você já viu que já existem essas câmaras que você não pode passar de 50 km. Tem um limite de velocidade. Então, uma via de trânsito rápido, Watson, é aquela até 80 km. Então nós não temos nenhuma via na região metropolitana que se possa circular a 80 km. Fica a dica, né? Fica aqui a orientação. Quem sabe, será que a gente tem capacidade de fazer isso ou não? Pequenos trechos, porque realmente os nossos corredores não dão essa condição de termos, né, via de trânsito rápido. E outra coisa, a engenharia de tráfego, ele acha que colocar semáforo vai melhorar trânsito. Tecnicamente isso não corresponde, né? Para se colocar um semáforo, existem os fatores, né, justificáveis. Quando a gente fala nessa questão, né, da insegurança, do tempo de espera ali desse ônibus, da superlotação, esses fatos todos, eles vêm a comprometer também a qualidade de vida do trabalhador? Com certeza, com certeza. O trabalhador que ele se desloca num transporte público de qualidade, ele ao chegar ao seu local de trabalho, ele vai chegar mais tranquilo, menos estressado, ele vai ser mais produtivo no seu dia de trabalho. Né? Aí ele pega esse ônibus lotado, se submete ali ao chega estresse. Estressado, então a qualidade do trabalho dele vai cair, a produtividade desse trabalhador vai cair e quem perde com tudo isso são as empresas. Ok. Poderia fazer alguma coisa para tentar se estressar menos ou não tem essa dica ainda? Melhorarmos a qualidade do transporte. Né? Como eu falei. Não tem outra alternativa. Teria outra, né? Tem que melhorar a qualidade do transporte. Tem que melhorar. Para poder melhorar a qualidade de vida. Existem alternativas. Por que é que o governo não determinar, o Grande Recife não determinar um máximo de pessoas em pé no ônibus? A bancada são 45, 42, olha, o máximo 20 pessoas em pé, que seria viável. Seria viável também essa promessa de campanha que a gente trouxe na reportagem com o Guilherme Luiz, ele mostrou, né, a promessa de campanha do Paulo Câmara, também no ao vivo, lá na Praça do Derby, muita gente cobrando essa questão da unificação da tarifa. Seria possível colocar isso em prática em meio a essa crise econômica? É possível? E se fosse unificada hoje em dia, né, seria a R$ 2,15, como foi prometido, ou não teria condições? Como é que a gente responde isso para o nosso telespectador? Primeiro, como eu falei inicialmente do programa, o transporte público é de responsabilidade do município, não do Estado. Né? Então, quem poderia prometer uma unificação, uma tarifa única, seriam os órgãos responsáveis pelo transporte público. No caso do município. Os municípios, ou seja, o Grande Consórcio Recife, junto com a Urbana, chegaram a um consenso, a um denominador, a uma planilha de custo que pudesse praticar essa tarifa única a esse preço, ou quiçá um preço, né, que venha justificar os custos e deixar a margem de lucro necessária que as empresas necessitam. Seria, em média, mais ou menos, unificar ali na tarifa do Anel A, R$ 3,20, poderia ser uma alternativa, já que a maioria também que utiliza o transporte público utiliza o Anel A. Com certeza. Né? E até mesmo, porque o início do programa na reportagem que nós vimos, os representantes do Grande Consórcio, que as nossas tarifas são das menores do país. Lógico que nós né, fizemos uma análise e vemos a distância das cidades, né, da região metropolitana do Recife, é bem diferente de quando São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, não justifica que tivesse uma tarifa ao mesmo preço de uma tarifa cobrada em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em grandes outras capitais do país. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui ao nosso convidado. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ou algum comentário sobre este tema? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa.
já está disponível. Você pode ligar para a gente, deixar sua opinião e também deixar alguma pergunta aqui para o nosso convidado. Você também pode participar através do nosso WhatsApp 994 18 1206, 994 18 1206. Manda sua mensagem que no próximo bloco a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa. Porque agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E nesse bloco do programa vamos falar do metrô, isso mesmo. O metrô do Recife, ele passará a ter vagões exclusivos para mulheres, vagões exclusivos para o público feminino, os chamados vagões rosas. Isso vai acontecer em horários de pico para dar mais segurança às usuárias do sistema e também proteger contra os assédios. Isso foi o que disse o Metrô Recife, a assessoria do Metrô Recife. A primeira linha a receber esse vagão exclusivo será a que faz o trajeto entre o centro do Recife e a cidade de Camaragibe, na região metropolitana. O primeiro vagão feminino entrará em atividades em fase de testes, é bom que a gente deixe isso bem claro, em fase de testes a partir das 4h30 da tarde de hoje. Ele vai funcionar em 2 horários de pico, né? Pela manhã, a partir das 5h30 da manhã, então de 5h30 vai até ali às 9 horas da manhã, esse vagão exclusivo, e depois volta a funcionar à tarde, das 4h30 às 7h30 da noite. E agora a gente quer saber do nosso convidado também, antes de passarmos a entrevista agora para o nosso convidado, a pergunta antes de passar para ele, a gente vai acompanhar uma reportagem sobre essa novidade no Metrô Recife. Acompanhe. O vagão exclusivo para as mulheres já existe em outras capitais, mas aqui no metrô do Recife é a novidade que foi anunciada nesta terça-feira pelo chefe de segurança do Metrorec. Uma ideia que a gente está copiando do Rio de Janeiro, né? Na França também tem, e devido exatamente a esse levantamento que a gente vem fazendo, foi detectada a necessidade de ter um espaço para as mulheres. Alguns reclamam exatamente no momento do pique, né? No momento que o metrô está com o maior número de usuários, que existe desconforto para elas dentro dos vagões. As mulheres são 38% dos 400 mil usuários que utilizam o metrô diariamente. A novidade vem para combater a violência e o assédio contra a mulher, que muitas vezes tem medo de utilizar o transporte público. É o caso desta operadora de telemarketing. Bem mais confortável. Até porque eu tenho medo de andar em metrô, para falar a verdade, por conta disso. Aí com essa novidade será bem melhor. Esta mulher também gostou da ideia. Eu acho ótimo, né? Ao menos a gente fica mais segura, do jeito que está aí a situação, né? Dentro do metrô, é briga, é assalto, é muita coisa. Então, eu acho perfeito, né? Se vir mesmo. Esta estudante já presenciou e também foi vítima de assédio no metrô. Para ela, o vagão exclusivo já é bem-vindo. Eu acho boa a ideia porque a gente sofre muito assédio dentro dos ônibus do metrô e assim acho que garante mais um pouco de privacidade, um pouco mais de respeito pra gente. Eu acho que é bem legal a ideia. Além do vagão rosa, o Coronel Meira explicou como deve funcionar o aplicativo de segurança do metrô. Estamos trazendo um aplicativo que vai entrar agora em teste. Esse aplicativo, o usuário do sistema metrô, ele vai se cadastrar no aplicativo e a partir daí ele vai poder filmar, falar, mandar mensagem, que vai ser recebida de imediato exatamente pelo nosso sistema de segurança e a gente dá o apoio a ele de imediato. Também o celular dele vai passar a ter, vai ser monitorado e se por acaso até ele for roubado dentro do sistema ou até fora do sistema, se ele quiser, a gente tem como localizar onde vai estar exatamente o celular desse nosso cliente, desse nosso usuário. A plataforma também vai acompanhar o trabalho dos vigilantes. A gente vai poder saber onde está trabalhando o nosso segurança, o nosso vigilante, certo? O nosso policial militar da Guarda Patrimonial, que nós estamos solicitando, o ministro já solicitou ao governador de Pernambuco, né? Já estamos entrando exatamente na fase final das tratativas e a gente vai exatamente monitorar todo mundo que trabalha na segurança. Quanto ao comércio ambulante, o chefe de segurança afirmou que já estão sendo tomadas as medidas necessárias para a retirada dos vendedores. Estivemos exatamente com a Policonsult e a Policonsult vai nos dar o assessoramento com o Sebrae. Já temos uma radiografia
A gente entende isso, é um problema seríssimo e vamos paulatinamente resolver todo este problema. Tenham certeza que nós não vamos permitir, nas áreas de segurança, existir a figura do ambulante. Pois bem, novidades apresentadas ali na terça-feira da semana passada. Hoje vai entrar em vigor essa questão do vagão rosa. Você que está em casa, concorda? Não concorda? Liga para a gente também quer saber sua opinião. A gente ouviu nessa reportagem algumas usuárias que concordam com essa novidade do metrô Recife e a gente quer saber 3424-1977, quer saber de você, liga para a gente, deixa também sua opinião. Manda essa participação também através do nosso WhatsApp 994-18-1206, 994-18-1206 e a gente quer perguntar agora ao nosso convidado. Ouvimos ali as usuárias sobre essa questão do vagão rosa, vagão exclusivo em horários de pico. É um ponto positivo para o metrô essa novidade? Como é que você avalia essa situação? Com certeza, Rosa. Isso é um ponto muito positivo. Infelizmente, nós sabemos que existe um grande número de assédios, né, nas usuárias do transporte coletivo e essa medida tomada pelo metrô Recife realmente vem contribuir, né, para quê? Para que essas usuárias, né, fiquem mais tranquilas, possam usar mais o metrô, o transporte público. Né? E como nós vemos essa prática, não só está aqui para Recife, né? São Paulo já existe em outras capitais do país e até em outros países, como o Japão, existem já os vagões, né? Para mulheres, inclusive para evitar essa prática de assédio que infelizmente né, ainda existe. Elas se livram dessa questão do assédio, mas em relação à segurança, ainda a gente toca nesse ponto, é preciso meio que reforçar a segurança também nesse vagão, porque as mulheres elas podem se tornar mais vulneráveis? Ou não, necessariamente? Porque tem aquele espaço exclusivo, os bandidos eles podem ir até aquele espaço porque as mulheres às vezes são consideradas mais frágeis e não reagem a essas ações, como a polícia bem orienta, não é para reagir de fato. Mas os bandidos poderiam visar agora esse vagão exclusivo? Então, paralelo a essa medida tomada pelo metrô Recife, como o coronel, né, Mira falou ali, justamente reforçar a segurança, câmaras nos vagões, né, seguranças, né, justamente próximo dos vagões, né, desses vagões femininos, na hora de embarque e desembarques, para que elas não sejam vítimas desses delinquentes aí, né, que praticam furtos, determinados roubos, naquele momento de acesso aos vagões. Aquele crime de oportunidade. É, né, o crime de oportunidade. Deixa ali na bolsa, às vezes passa despercebido. Outro anúncio, né, que vai entrar em vigor a plataforma para denúncias. Como já existe no Grande Recife Consórcio, o metrô também divulgou essa nova ferramenta também muito válida e é bom a gente pontuar. Com certeza, essa é mais uma ação para contribuir para a segurança, né, dos usuários. É muito importante que usem e acessem e denunciem essas práticas, que só assim, né, a polícia, né, e os órgãos competentes irão tomar as devidas medidas, né, para melhorar e dar mais tranquilidade à população usuária do transporte público na nossa região metropolitana. A princípio deve existir ali um trabalho de conscientização, de educação para essas pessoas que vão utilizar esse vagão exclusivo para não ter, né, nenhum contratempo e ninguém querendo desobedecer essa ordem, né, do vagão exclusivo. É bom que a população e a sociedade tenham ciência disso. É preciso respeitar o espaço do próximo. Com certeza. Eu acho que o Metrorrec deve tomar algumas medidas com isso, principalmente nesses primeiros momentos dessa nova, né, desse novo serviço oferecido à população, com presenças, né, de policiais, né, de guardas municipais, né, até para que realmente dê mais essa tranquilidade às usuárias. Ok, temos algumas participações através do nosso WhatsApp. Você que está em casa quer participar também, quer deixar sua opinião, também deixar registrado aqui sua pergunta, manda para a gente, 99418-1206. Temos aqui a primeira participação, a pessoa não se identificou, mas responde a enquete dizendo que não poderia ter esse aumento. Ela não concorda com esse reajuste. Temos aqui outra participação, vamos ver se a pessoa deixou alguma pergunta, não se identificou também, mas diz que o Grande Recife não está preocupado com os usuários, pois não se justifica um aumento desse, né, bem acima da inflação. O que é que o governo pode falar para o povo? As empresas estão fazendo de tudo para não se ter dinheiro circulando nos ônibus, mas os assaltos eles continuam ocorrendo, pois os alvos agora são os passageiros que estão ali utilizando o transporte público e acaba pagando mais caro também com o aumento da passagem e também com o risco de assalto. A empresa está tirando
o dinheiro dela, né, tirando o lucro, tudo, e deixando a responsabilidade agora para o trabalhador, que vai ficar mais vulnerável no transporte público, quando se fala nessa questão de estar tirando dinheiro de circulação. E a dúvida dele é a seguinte, e o comentário que quer fazer aqui, o que é que o governo poderia fazer, tomar uma atitude e dizer aos empresários que primeiro eles melhorem o transporte público para depois pensar em reajuste? É possível que o governo faça isso? Falar para grandes empresas, né, o Grande Recife Consórcio, que é preciso pensar primeiro em melhoria na qualidade do transporte e depois pensar em reajuste? Acho que isso na prática não funciona, né, Márcio? Não funciona. O que deveria existir, né, uma reunião de todas as cidades que compõem a região metropolitana do Recife, os prefeitos, né, junto com a urbana e junto com o Grande Recife, né, se conscientizarem, né, de que esse reajuste realmente vai pesar muito no bolso do trabalhador, como também para as empresas, né, em função do momento que nós estamos passando, o país está passando na crise econômica, né, em vez de reduzir custos para o trabalhador, né, mas o governo que faz. Né? Cada dia nós temos as notícias de reajuste de tarifas. Tem a Zona Azul também, né? Que a Zona Azul agora teve um aumento de 200%, que não entendo... De R$1 para R$3 agora. Para R$3, de 200%. A gente não sabe até onde a gente vai, né? A gente vê aí cada vez mais tudo se reajustando, reajusta preço, e essa agora acima da inflação fica complicado, porque a base do reajuste do trabalhador é a inflação. Ninguém vai ganhar mais do que a inflação. Nós, trabalhadores, não recebemos mais do que a inflação. Como é que a gente vai meio que dividir esse dinheiro para arcar com todos os compromissos, né? É preciso que tenha essa consciência, porque daqui a pouco o Brasil vai ser um país com mais inadimplentes. Com certeza. Né? Pelo andar da carruagem, né? Popularmente falando. Já temos mais de 1 milhão de inadimplentes em Pernambuco. É complicada a situação. Temos aqui outra participação, agora do Gustavo Moraes. Ele diz o seguinte: é um absurdo esse reajuste. Mora em Caetés 1, Abreu Lima, e o ônibus, ele pega o ônibus ali para o terminal, né? O terminal integrado, no mesmo município. Ele fala que a viagem não dura 6 minutos e ele paga o anel B. Ele diz que não entende esse cálculo do Grande Recife. Um deslocamento de apenas 6 minutos, ele tem que pagar agora R$4,40. Vai entender, né, como é que é feito esse cálculo. Eu também não entendo, Márcio. Você sabe mais ou menos como é que funciona essa questão da tarifa, como se determina no município? É pelo trajeto que se faz? Como é que é isso? Um dos pontos é pelo trajeto. Porque a distância e o tempo de deslocamento. Mas não se justifica esse reajuste. Né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, de início de anos, existe PTU, existe PVA, uma série de tributos que têm que ser pagos no início do ano, e vem aí o Grande Recife, né, apresentar e dar um reajuste mais de 100% da inflação na tarifa, né, dos ônibus. Temos aqui outra moradora, agora de Abreu Lima, também é moradora de Abreu Lima, e diz que não entende, né, porque que um itinerário tão pequeno, às vezes gasta, ela diz que 10 minutos nesse percurso até a integração e paga o anel B. Ela deixa aqui, né, a indignação. Pagamos uma passagem tão cara no percurso tão pequeno, no caso o preço do anel B, R$4,40. O que é que o Grande Recife Consórcio vai fazer pelos moradores desta área de Abreu Lima? Também fica a pergunta no ar, né? A gente também não sabe responder. Será que em algumas dessas áreas esse anel B poderia virar anel A ou não? Essa usuária, ela vai se deslocar para a integração e depois pega um ônibus para que destino? Tem que ver Porque isso temos também, que analisar esse ponto. Ela paga, vem um anel, ela vai fazer a integração, e dessa integração ela vai para que ônibus, para que destino? A gente tem que ver justamente, né, de uma forma sistêmica, não só olhar aquele deslocamento da residência dos usuários até a integração. Ao chegar à integração, ele vai pegar um outro ônibus. E aí, justamente, em cima de todos esses custos operacionais, que o Grande Recife, né, chega, né, a um denominador comum para o reajuste das tarifas. A gente perguntou sobre o vagão rosa, né? Temos aqui a participação da Nádia, ela que é de Paulista. Ela diz o seguinte: o vagão rosa é uma ótima notícia para nós mulheres que diariamente somos vítimas de alguns moleques, né? Pois um homem de verdade, ele jamais vai fazer isso. Assédio é crime tem que ser denunciado. Então ela disse que a Nádia de Paulista, que
foi uma ótima notícia, agradece aí ao Metrô Recife e ela também diz que ama o programa Assunto do Dia. Olha só que carinho da nossa telespectadora. Muito obrigado, Nádia, pela participação e por gostar tanto aqui do nosso programa. Fazemos com todo carinho para você, querido telespectador. E aqui mais uma opinião, né, que o Vagão Rosa é uma ótima notícia, porque alguns moleques, né, são vítimas de alguns moleques, pois homem de verdade jamais ele vai fazer isso. Também concordo com a Nádia, temos aqui várias participações, vamos seguir aqui com as perguntas. Tem a Cristiane de Oliveira, de Tegipió, ela diz que claro que concorda com o Vagão Rosa, apesar de não acreditar que vai ser respeitado, pois tem vagões para idosos, gestantes e deficientes e as pessoas não respeitam ainda. Essa questão da educação, né? Educação doméstica, que as pessoas venham a obedecer, é um hábito que precisa ser mudado, né? As pessoas não respeitam e tem que respeitar, como tem que respeitar idosos, gestantes e deficientes também. O que a gente poderia pontuar dessa participação da Cristiane? Com certeza, é importante aí a observação da Cristiane, é que nós falamos no início, Walter. O Metrô Recife deve fazer um trabalho de conscientização. De fiscalização também. Fiscalização e, simultaneamente, conscientização para que realmente, né, essa medida ela venha fazer jus à sua finalidade, que é reduzir e, quiçá, eliminar esses assédios, né, nos transportes públicos que nós, na região metropolitana de Recife. Por falar em assédios, né, em absurdos, temos aqui uma participação de uma telespectadora, ela não se identificou, mas disse que é funcionária de uma empresa de ônibus. Ela queria falar muito ao telefone, ao vivo aqui no nosso programa, mas não temos ainda esse instrumento, né? A gente tem aqui o WhatsApp e eu vou passar essa indignação também. Ela diz que as empresas também cometem alguns excessos, porque por conta do excesso de passageiro, as empresas querem que o motorista também pague a mola quando a mola do ônibus ela quebra. Que absurdo, né? O motorista ter que arcar com essa despesa. Devido ao grande número de passageiros, o excesso de peso, às vezes a mola do ônibus, do amortecedor, né, ela quebra. E ela disse que eles precisam pagar essa mola que foi quebrada. Ela disse que a empresa não está preocupada com os passageiros, ela está querendo lucros, colocando ônibus sem condições para rodar e a vida das pessoas em risco. O ônibus com o pneu careca e é uma coisa também muito grave que ela apontou aqui no nosso programa. Que depoimento forte, né? Que condiz com a realidade. Às vezes a gente vê mesmo algumas situações dos ônibus com pneu careca, e ela reforça que as empresas estão preocupadas com o lucro. Realmente essa prática existe, Walter. O motorista, ele é responsável por qualquer avaria ou dano material que venha provocar o veículo. O interesse, como você falou, né? Em função dos ônibus lotados, as empresas realmente elas não olham, não avaliam esse ângulo. Né? E eles querem sempre botar o máximo possível de usuários no ônibus, né? E quando acontece uma avaria desse tipo, a responsabilidade cai para o motorista. É um absurdo, como ela bem frisou, não se identificou, mas a gente agradece essa participação. Essa prática existe. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado. A gente vai agora a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar conosco aqui, deixar sua opinião, liga para a gente, 3424-1977, 994-18-1206, é o WhatsApp, 994-18-1206. Acesse o WhatsApp, deixa sua opinião ou pergunta sobre este tema, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a qualidade do transporte público aqui na região metropolitana do Recife. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos as oportunidades para esse início de semana. Olha só, uma vaga para analista de logística de transporte.
A exigência é de superior completo, experiência de 6 meses, salário de R$1.000. Uma vaga para analista de logística de transporte. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. A próxima oportunidade é a seguinte: uma vaga para auxiliar de orientação pedagógica. Exigência superior incompleto, experiência de 6 meses, salário R$937. Uma vaga para auxiliar de orientação pedagógica. Vamos conferir juntos aqui mais uma oportunidade. Uma vaga agora para supervisor administrativo de pessoal. Exigência aí de superior completo, experiência de 6 meses, R$1.860 é o salário para essa vaga. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? As vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão, anote direitinho aí, o telefone é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa nesse início de semana em busca de uma posição aí no mercado de trabalho, uma recolocação no mercado de trabalho. Muito boa sorte para você que está em casa nos acompanhando. Agora vamos seguir com o nosso programa, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores, mas antes vamos passar a seguinte informação. É que um membro do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, o Márcio Moraes, ele vai entrar com ação na Justiça hoje. Essa ação é para suspender a reunião que foi realizada na última sexta-feira, que autorizou o aumento de 14,26% nas passagens de ônibus aqui da região metropolitana do Recife. Na ação, o estudante de Direito também vai pedir ali uma auditoria dos valores apresentados pelas empresas de ônibus e também o governo do estado para justificar esse reajuste. A gente fica na expectativa para o decorrer, né, dessa ação. Será que ele vai conseguir? Deus queira que consiga, né? Porque está pesando no bolso de todo mundo. E você que está em casa nos acompanhando, temos outra informação, é que a Frente Popular de Luta pelo Transporte Público se reúne também nesta segunda-feira para decidir quais as medidas que serão tomadas para anular o aumento das passagens de ônibus. Na manhã, né, de hoje, os integrantes do movimento, eles realizam um ato e à tarde também, amanhã, no caso amanhã, né, amanhã eles vão realizar um ato às 15 horas, em frente ali na Rua do Hospício, em frente ao antigo ginásio pernambucano. Amanhã, eles se reúnem hoje pela manhã para decidir os rumos, né, desses protestos, das manifestações. E amanhã, a partir das 17 horas, os integrantes eles vão realizar um novo ato. Desculpa. Hoje pela manhã, deixa eu reforçar aqui essa informação que é importante para você. Eles se reúnem hoje pela manhã para decidir quais as medidas que serão tomadas para anular esse aumento. Os integrantes do movimento se reúnem hoje pela manhã e amanhã vão realizar um novo ato às 15 horas, com concentração marcada ali na Rua do Hospício, em frente ao antigo ginásio pernambucano. Você que está também satisfeito aí, pode procurar o pessoal para ver mais ou menos como é que vai funcionar essa manifestação. Olha só, temos aqui mais uma participação através do nosso WhatsApp. Vamos dar sequência e ouvir ao nosso telespectador. Agora temos a participação do Marcelo Feitosa. Ele gostaria de saber se as pessoas com deficiência têm direito à gratuidade de passagem. Ele precisa procurar o Grande Recife Consórcio para ver qual o grau de deficiência. Isso tudo leva em consideração, né, Márcio? Com certeza. O grau de deficiência e também as condições financeiras, do cidadão, as condições econômicas, para daí ele ter o direito à gratuidade. Ok, temos aqui mais participações, agora através do nosso WhatsApp. Tem a participação do Nilson, do Ibura. Ele quer saber qual a possibilidade do Tribunal de Justiça derrubar esse reajuste. Foi rápido, né? A gente mostrou aqui que o estudante de Direito vai entrar com uma ação pedindo a anulação desse reajuste. Ele quer saber qual a possibilidade de derrubar esse reajuste. O representante do Conselho vai entrar... Não, o representante do Conselho a gente informou vai que vai entrar junto ao Ministério Público. Ele quer saber qual a possibilidade. Esse telespectador Nilson, que mora no Ibura, de derrubar esse reajuste. Existe alguma possibilidade? Eu acho que vai ser feita a denúncia ao Ministério Público, né, ser analisado justamente a planilha de custo, né, para que realmente venha se justificar ou não esse reajuste. Aí daí
né, o tribunal emitir, né, uma liminar suspendendo, né, até segunda ordem, esse reajuste absurdo nas tarifas de transporte público na região metropolitana do Recife. Temos aqui a participação agora do Cladimar Soares, da linha do Tiro. Ele diz por que as empresas, né, não têm mais consideração pelo trabalhador. Diz que é uma falta de respeito. Essa é a opinião do Cladimar Soares. Temos agora Paulo Lima, do Ibura. Ele diz que vende pipoca no metrô e, por ser homem, a entrada dele será proibida no vagão feminino? Acreditamos que sim, né? Com certeza. Que ele não vai poder trafegar nesse metrô, que se é um metrô exclusivo para as mulheres, ele é vendedor ambulante, mesmo assim. E como responsável pela segurança do metrô, disse que vai coibir, eliminar a prática, a fiscalizar, né, de vendedores ambulantes, né, no interior dos vagões. Ok, temos outra participação. Antônio, ele que é de escada, ele diz o seguinte: deveria voltar a presença dos seguranças circulando nos vagões. Será que isso é possível? Segurança circulando por dentro dos vagões para garantir a segurança no metrô Recife? Eu acho que seria uma prática, né, e seria um custo alto. Teria que ter um contingente, né, suficiente para que em cada vagão... Era a mesma coisa de querer um policial, 2 policiais no ônibus, né, para evitar, coibir a prática de assaltos. Ok. Essa é a opinião do Antônio, né? A gente respondeu agora. Edmilson de São Lourenço da Mata, ele diz o seguinte: quais as melhorias para o ano de 2020 para o transporte público? Vamos pensar mais à frente. Será que a gente poderia pontuar melhorias para o transporte público 2020? 2020. Como nós falamos, algumas medidas de imediato poderiam ser tomadas, né, nos horários de pics, né, a oferta de mais veículos, como nós falamos, de 6 às 9 da manhã e das 17 às 17h30 até 21 horas. E ao longo prazo, né, a médio prazo até 2020, justamente fazer uma reengenharia, uma reavaliação em toda a logística do transporte público da região metropolitana de Recife. Ok, temos aqui outra participação agora do Giovanni Vinícius. Ele diz que, por ser homem, concorda, né, com o vagão rosa. E ele diz o seguinte: para ele, isso é só um reflexo da insegurança e superlotação dos trens, sem contar, né, com a saída da Polícia Ferroviária Federal, como não vê mais esses profissionais como via antes. Ele diz: tudo isso é só mais uma medida paliativa do metrô com o governo. Mesmo assim, ele concorda, né, com essa questão. Os policiais ferroviários federais ajudavam também muito na segurança ali do metrô. A gente vai esperar, né? Mudou agora a gestão do metrô. Quem sabe mais à frente a gente não tem novidades sobre a Polícia Ferroviária Federal. Como nós vimos, o Coronel Meira, que é o novo responsável pela segurança, vai tomar agora as medidas cabíveis para a coibição dessas práticas de assédios e de assaltos, né, junto aos metrôs, nos vagões. Ok, temos aqui mais uma participação. Em relação aos assaltos nos ônibus, a pessoa não se identificou, mas quer saber, existe alguma possibilidade de ser ressarcido se for assaltado? Será que a gente consegue responder isso, Márcio? Seria um especialista mais de segurança pública, não sei se você tem algum conhecimento em relação a essa questão de assaltos nos ônibus. Tem como entrar com ação contra o Estado? Partindo do princípio que a segurança para o cidadão, né, é de responsabilidade do Estado, a responsabilidade seria uma responsabilidade objetiva do Estado, né, entrar com ação junto ao Estado e junto aos órgãos e empresas responsáveis pelo transporte. Ok, temos aqui mais participações, muita gente participando e muita gente dizendo que não concorda com o reajuste das passagens. Em relação ao âmbito Brasil agora, o Brasil possui programas governamentais de mobilidade urbana. Esses programas, eles são suficientes ou não? A gente vê na prática que não, né? Isso é muito insuficiente. São algumas medidas pontuais, mas nela tem que existir uma conscientização, né, dos órgãos responsáveis, né, para reavaliar toda, né, essa situação da mobilidade no país. Não só no estado de Pernambuco e Recife, principalmente, mas em todo o país. Temos aqui a participação do Flávio Roberto de Camaragibe. Ele pergunta se é hoje, né, que os vagões rosas eles vão circular a partir da linha Recife-Camaragibe. Isso mesmo, a partir de hoje, em fase de teste, como a gente falou aqui no nosso programa, os vagões rosas estarão circulando, né, no horário de pico. A gente reforça, pela manhã,
das 5h30 da manhã até as 9 horas da manhã e à tarde das 4h30 da tarde até as 7h30 da noite. Hoje entra, né, em fase de teste esses vagões chamados vagões rosas, em horários de pico. Começa a partir das 4h30 da tarde de hoje a estreia dos vagões rosas circulando aqui pela região metropolitana do Recife, a princípio na linha Recife-Camaragibe. Dúvida aqui está respondida para o nosso telespectador. Temos aqui outras perguntas e participações. Temos aqui agora na nossa fanpage, você que acessou facebook.com/assunto do dia, a gente vai ler aqui sua participação. Zezinho Santana, ele está dizendo que está assistindo o programa lá de Caruaru, Pernambuco. Obrigado pelo carinho, Zezinho, e a audiência de sempre. Ele disse que gosta muito de assistir o programa e está acompanhando essa questão do reajuste das passagens também. Temos aqui outra participação agora da Márcia Santana. Ela quer saber se existe alguma cidade aqui no nosso país que a gente pode, né, apresentar como exemplo a ser seguido. Existe alguma cidade que a gente poderia pontuar como exemplo a ser seguido? Nós temos Curitiba. Curitiba é uma das cidades, né, como exemplos, onde realmente o transporte coletivo, né, ele é bem diferenciado de todos os restantes do país. É um serviço de uma melhor qualidade. Temos aqui a participação agora do Rafael Silva. Em relação às bicicletas, o incentivo do uso das bicicletas poderia ajudar também nessa questão da mobilidade das grandes cidades aqui do nosso estado e também do Brasil como um todo? Olha, o problema é que as vias urbanas, elas não foram projetadas, okay, para o transporte de tração humana. No caso seria a bicicleta. Okay? Nós observamos, são poucos trajetos que se tem condições de se transitar de bicicleta. Os nossos viadutos, eles não foram projetados nem para pedestre, nem para o transporte, né, de tração humana, de bicicleta. Então, fica muito complicado hoje o cidadão, né, com uma alternativa, né, fazer uso do transporte, né, de tração humana, ou seja, da bicicleta. Ok, temos aqui a participação da Bruna Carla. Ela quer saber o seguinte: se investir no transporte ferroviário seria uma boa solução para a mobilidade aqui na região metropolitana? E se sim, ela quer saber o porquê. Realmente há possibilidade, né? A nossa malha hoje coberta pelo metrô, ela é muito incipiente, né? Poderíamos expandir. Por sinal, no semestre passado fizemos um projeto lá na faculdade, junto com meus alunos de engenharia, para justamente na melhoria, na construção de uma via do metrô que pudesse sair de Camaragibe e chegar até Goiânia, que é um polo, né, em potencial de crescimento, que iria desafogar e ia contribuir muito para a melhoria do transporte público na região norte, né, na região metropolitana do Recife. Ok, temos aqui outra participação agora da Cristiane, ela que mora no Ibura. Ela quer saber o seguinte: ao entrar no vagão rosa, eu vou ter que me separar do meu marido? Ele terá que ir para o outro vagão? Vai ter sim. Com certeza. A não ser que ela queira ir no vagão comum com o marido. Com o marido. Existe essa possibilidade. Não porque é mulher que ela é obrigada a ir no vagão exclusivo para as mulheres, que é o vagão rosa. Ela tem essa opção de ou ir só no vagão rosa, né? Ou acompanhada com o esposo no vagão misto. Ai, Cristiane, então fica aqui... a seu critério. Fica a seu critério, a sua escolha, né? Você pode escolher ou ir no vagão misto com o seu marido, ou então ir no vagão rosa, né? Para evitar qualquer contratempo no decorrer dessa viagem. E eu vou pedir licença aqui agora ao nosso convidado para a gente conferir a partir de agora o resultado da enquete de hoje. Você que ligou, participou aqui do nosso programa, a gente vai conferir o resultado dessa enquete. A pergunta de hoje que a gente fez foi a seguinte: você acha justo o aumento na passagem de ônibus? Olha só, 5% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que acham esse aumento justo. 95% disseram que não acham esse reajuste justo. Reflete meio que tudo que a gente debateu hoje aqui no nosso programa, né, Márcio? Muita gente não concorda, muita gente ainda espera a qualidade, né, desse transporte público. A gente falou hoje no início do programa que o nosso coletivo hoje segue ali com destino à qualidade. Queria saber se esse percurso é muito longo ainda. Pelo que a gente vê, é um percurso ainda longo para se atingir o destino final. Com certeza, tem que se fazer muito ainda para que venhamos a oferecer um transporte coletivo de qualidade. Como foi falado no início, o reajuste pode ser até justificado, mas não oportuno
em função da situação econômica em que o país se encontra. Né? E no momento, no início de ano, onde existe uma série de despesas, PVA, IPTU, material escolar, tudo isso vai pesar na bolsa do trabalhador, no bolso do trabalhador. Vai ficar complicado mesmo, pesa e pesa bastante. Nosso programa agora está chegando na reta final. Queria muito agradecer todo mundo que participou e também aqui é o nosso convidado que nos ajudou a entender mais sobre este tema, que nos ajudou a refletir também sobre essa questão do transporte público de qualidade. Márcio Santana, especialista em engenharia de transporte e engenharia econômica, professor também do curso de logística do Centro Universitário Guararapes. Márcio Santana, muito obrigado por sua contribuição aqui no nosso programa. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Um último recado, pode ficar à vontade. Eu agradeço a todas as oportunidades da Rede Brasil, nosso dia, de participar. Agradeço a todos os nossos telespectadores e, como eu falei, precisa, né, haver um consenso entre os órgãos responsáveis. O percurso é longo, mas não é impossível. Né? Existem medidas imediatas, medidas de longo prazo, né, para que venham oferecer realmente um transporte de qualidade ao usuário, que ele é merecedor. Mais uma vez, muito obrigado aqui por sua participação. Queria agradecer a você que está em casa, que participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!